Olá! Está no ar mais uma edição do Papo.com. O tema relacionamentos abusivos está muito presente nos debates dos dias de hoje, em especial nas redes sociais, com o caso da atriz Luísa Brunet, que relatou recentemente ter sofrido agressões do ex-marido durante os quase 5 anos de relacionamento que tiveram. O tema teve ainda mais visibilidade, além da atriz. Outras celebridades já passaram por algo parecido. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos. Para falar dessa realidade, convidamos a psicóloga Margarete Ramos. Olá, Margarete, seja bem-vinda. Obrigada, Muito bom obrigado dia. pela sua presença. Antes da gente começar, vamos passar uma matéria ilustrando um pouco o tema. A repórter Beatriz Boturão nos conta um pouco sobre o que as pessoas pensam sobre o relacionamento abusivo. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Avon em parceria com o Instituto Data Popular, 1/3 das mulheres já foi xingada ou impedida de usar determinada roupa. 40% declararam que o parceiro tentou controlá-las por meio de ligações telefônicas para saber onde e com quem estavam. E 53% das jovens já tiveram mensagens ou ligações no celular vasculhadas. 3 em cada 5 mulheres já sofreram violência em relacionamentos. 56% dos homens admitem já ter xingado a parceira, empurrado, agredido com palavras e fisicamente, impedido de sair de casa e até mesmo obrigado a fazer sexo. O problema das variações de abusos nos relacionamentos é que muitas se tornam difíceis de serem identificadas. A vítima geralmente não consegue enxergar a situação ou se recusa a admitir que seu parceiro seja abusivo. O fator que ajuda a esconder essas variações é o quão sutis elas acontecem no dia a dia. Mas quais serão as atitudes que as pessoas consideram abusivas no relacionamento? Se o meu namorado mandasse eu trocar de roupa porque o meu short está muito curto, ou a minha saia está muito curta, ou está muito transparente minha blusa. A pessoa te faz acreditar que você é culpada por um erro dela. Eu considero chantagem emocional como sendo muito abusivo, principalmente no tocante a fazer chantagem para você não ir a um lugar. Afastar dos amigos, afastar da família, não deixar a pessoa viver a vida dela, ter a sua independência. Fica te ligando, tipo, toda hora, perguntando onde você tá e você acaba dizendo pra ela que tá em um lugar, chegar ao ponto da pessoa ir lá também, eu acho que isso é extremamente abusivo. Muitas pessoas têm dificuldade de identificar que estão no relacionamento abusivo por naturalizar certos comportamentos, como o ciúme, por exemplo. Voltamos ao estúdio com Augusto Nogueira. Então, no Brasil, nós tivemos mais de 63 mil casos de relatos desses relacionamentos abusivos e pode ser como você pode identificar o começo desse tipo de relacionamento? Olha, como falaram já no VT, né, que passou aí algumas pessoas sendo entrevistadas, é difícil a pessoa perceber pela naturalização que vai acontecendo na relação. Algumas pessoas de fora podem estar clareando isso, né, como um terceiro que está observando um vizinho, um amigo, um parente, que vai dando a dica para a pessoa, olha, isso não é natural, tem alguma coisa estranha acontecendo. Porque é muito difícil a pessoa identificar sozinha. Certo. E esse tipo de relação, ele acontece só entre relacionamentos como namorados ou ele pode acontecer em algum outro tipo de relacionamento? O relacionamento abusivo ele pode acontecer tanto física quanto psicologicamente. E pode ocorrer em todas as relações de trabalho, relações com amigos, relação entre os pais e os filhos, ou vice-versa, os filhos com os pais. Então, uma coisa que a gente ouve muito, principalmente do pessoal, é que assim, muitas pessoas falam, mas a pessoa está no relacionamento abusivo porque ela quer, assim, porque um relacionamento você necessita das duas pessoas. Será que é tão fácil assim para uma pessoa desistir desse tipo de relacionamento? Então, se a gente observar já a palavra abuso, ela tem uma conotação de que está ultrapassando o limiar de prazer. Só que quando a gente vai pensar em prazer, a gente sempre relaciona o prazer a coisas
positivas, a uma situação onde você fica alegre, feliz. Só que o prazer, ele necessariamente não se encontra só em relações positivas, onde deixa a pessoa contente. Pode acontecer da pessoa ter prazer na dor, por se sentir culpada por alguma situação anterior, antiga, ela pode estar se castigando. Então, tem outros vieses que a gente tem que estar pensando nessas relações abusivas. Então essa dor, por exemplo, você citou agora que a pessoa pode ter isso de ter, como ter tá se castigando, isso pode ser um dos principais motivos dessa dificuldade das pessoas de terminar esse tipo de relacionamento? Pode, porque se a pessoa já se sente culpada por uma relação anterior com a mãe, por exemplo, né? É muito comum acontecer de a mulher se sentir culpada por ter sido muito difícil a relação materna ou com o pai, né? A relação da família já era conturbada. Então, a gente pode pensar até no transgeracional. A pessoa já foi vitimizada, ela já sofreu abuso desde as primeiras relações familiares, na família de origem. E aí, quando ela chega numa relação ali de casal, por exemplo, casamento, ela se sente culpada por alguns momentos que ela teve na vida e ela acha que aquilo é o normal, que a coisa que tem que ser, realizar ali um castigo ou alguma coisa nesse sentido. Entendi. Bom, e na volta do intervalo, nós vamos saber como o relacionamento abusivo se manifesta em outros tipos de convivência afetiva. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. O Papo.com está de volta. Hoje estamos falando sobre relacionamento abusivo. Ao meu lado, a psicóloga Margarete Ramos. Mas antes de retomar o Papo.com, nós vamos mostrar um trecho de um vídeo da youtuber a Juju, que ela fala sobre relacionamento abusivo. Como eu vou saber se eu estou num relacionamento abusivo? Você não sabe. Ou você sabe, mas você escolhe não saber. Então, fique atento aos sinais. E quais são esses sinais? Este sujeito está te impedindo de sair com os seus amigos? Ou está te colocando contra os seus amigos e os seus familiares? Ele já mandou você tirar o batom porque você estava com cara de puta com esse batom vermelho? Então, quais podem ser as consequências psíquicas numa vítima desse tipo de relacionamento? Olha, ela pode sofrer humilhações e isso pode diminuir a autoestima da pessoa, tornar a pessoa ansiosa, insegura. Também pode acontecer de ela começar a ter transtornos emocionais, psicopatologias mesmo, tipo fobias, neuroses ou coisas mais graves. Então, esse tipo de relacionamento ele pode acarretar em outras doenças psiquiátricas, assim, de certa forma? Sim, pode. Por que os agressores agem assim, dessa maneira? Tem algum perfil ou alguma coisa? Então, o que a gente pode pensar é que existe um fator que eu estava falando da transgeracionalidade. O que seria? É passado de geração para geração. Tem um contexto cultural. Então, o pai já tratava assim a mãe, e o pai da mãe
né? E assim por diante. É como se fosse um ciclo vicioso mesmo, onde cada um está encenando um papel que, de forma imitativa, que é transmitido culturalmente. Então, eu teria que ver como que isso já vem sendo transmitido na família. Então, provavelmente por isso que é muito difícil de ocorrer denúncias, porque com certeza, apesar do número muito alto de denúncias que a gente tem, provavelmente muitos desses casos ainda não são relatados para a polícia por essa proximidade, né? Por ser família ou por ser um namorado, algum ente, que geralmente são entes próximos, pelo que você está falando, né? Nunca, assim, ocorre aparentemente menos uma relação de trabalho. A gente ouve mais, pelo menos, não que não ocorra, em relações afetivas ou familiares. Então, nas relações de trabalho, a gente pode pensar no conceito de assédio moral, porque acontece bastante. Inclusive, alguns casos que eu cuido no meu consultório, o que acontece é o assédio moral dentro de empresas, onde um profissional se sente humilhado, sempre muito triste, e quando vai relatando o que está acontecendo dentro da relação, é uma relação abusiva. Relação com o chefe, às vezes relação com os colegas, porque existe um assédio moral horizontal também. Horizontal, vertical, como... Porque o vertical seria quando o abusador tem alguma autoridade. Então, se configura chefe e funcionário. Mas acontece também a horizontal, onde os colegas trazem uma relação de abuso nas relações, ou escolhe uma vítima. É que todo mundo fala bullying, né? Ah, sim. O bullying pode ser encaixado, então... Sim, sim, claro. Em relações abusivas. No caso de um relacionamento entre um casal, seria considerado horizontal, então, porque não há uma... ou não? Se a gente pensar que existe alguma forma de aquela pessoa ser dependente financeiramente ou por questões emocionais ser dependente daquele outro, aí a relação não é horizontal. A gente pode pensar numa relação hierárquica, ou com filhos, né, que a pessoa é dependente emocionalmente dos pais e também financeiramente. Então, mas nesse caso, por exemplo, que você citou, que a vítima teria meio que uma necessidade com relação ao agressor, como ela poderia proceder, assim, para denunciar esse tipo de abuso? Em geral, a pessoa tem que procurar ajuda psicológica, em geral. O que acontece é que a pessoa, ela percebe que tem alguma coisa que não está bem, porque os familiares já estão denunciando, amigos, vizinhos, e, em geral, o interessante é que procure uma ajuda psicológica, ou de um assistente social, de algum agente da saúde. Algumas pessoas acabam procurando a Delegacia das Mulheres, ou algum órgão que possa estar auxiliando, um advogado, mas quando já existe uma coisa mais grave, né, de já estar mesmo abusos físicos, principalmente, que é uma coisa mais barulhenta, aparece mais. Agora, o abuso psíquico é mais difícil, o abuso sexual, às vezes não aparece também. O físico, por causa que a pessoa aparece com marcas, acaba aparecendo de uma forma mais alarmante, e aí a sociedade pressiona mais essa pessoa a procurar uma delegacia. Certo. Bom, esse assunto é de grande interesse e tem muitos tópicos a serem discutidos, mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Margarete, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você também, gostei muito de participar. Imagina, a gente que agradece. Muito obrigado e o Papo.com fica por aqui e até o próximo programa.